Fala pessoal da torcida Tricolor, começando mais um vídeo do canal, sou o Tricolor 1985 aí. Bom, vamos falar aí do empate do time do São Paulo hoje contra o Grêmio, no estádio do Morumbi aí, casa cheia hoje, quase 47 mil pessoas no estádio do Morumbi, muitas coisas aconteceram. Empate do São Paulo, né, teve uma infelicidade lá, um torcedor acabou caindo lá da arquibancada, acabou acertando outra pessoa. A gente vai falar de tudo isso. Vamos começar o vídeo aí falando a respeito aí desse empate do São Paulo, que não foi bom. O São Paulo que poderia ter vencido hoje, poderia ter se igualado a Flamengo e Santos no número de pontuações, né? E estaria melhor posicionado, né? O São Paulo que enfrentou o Grêmio que jogou com alguns jogadores reserva, mas tinha o Everton, Cebolinha, né, em campo, tinha Tassiano, tinha o Diego Tardelli, enfim, alguns jogadores aí, mas o São Paulo também com muitos desfalques, né, e isso acabou prejudicando a partida do São Paulo e o jogo principalmente, né, que não foi um bom jogo de ambas as equipes, né, o São Paulo foi um pouquinho melhor no primeiro tempo, né, em alguns momentos, o Grêmio equilibrou em alguns momentos, e no segundo tempo o Grêmio foi um pouquinho melhor, o São Paulo, né, tentou ali também igualar as coisas, mas assim, foi um jogo de muito... Foi realmente um 0 a 0 bem difícil de se assistir, um jogo complicado, né? O time do Grêmio aí que está em meio a duas competições, né? Que é a Copa do Brasil e a Libertadores, né? E veio hoje com o time mesclado, a maioria reserva, principalmente a parte dos volantes, a parte da zaga, goleiro, enfim. E o São Paulo também, com muitos desfalques. O Pato, que ainda não conseguiu se recuperar. O Toró, que não conseguiu voltar. Pablo, que está se recuperando. Né? O Hernanes também, que não tem previsão de voltar. E Bruno Alves, que também não jogou hoje. Né? O Cuca preferiu deixar ele no banco, entrar com o Anderson Martins e Arboleda. Né? E daqui a pouco a gente vai falar aí do time do São Paulo, que o Cuca entrou com o Vitor Bueno lá no campo de ataque, né, como centroavante, enfim. E a expectativa hoje foi um horário complicado de se jogar, né? Hoje muito calor aqui em São Paulo, né? E jogar nesse horário às 11 horas não é fácil, né? Ainda mais um tempo desse, bem calor hoje, né? Não se esquentava assim já fazia um bom tempo aqui na cidade de São Paulo. E é complicado, sim, jogar nesse horário, às 11 horas da manhã, né? Tanto que teve parada nos dois tempos, né? Para os jogadores aí tentar se recuperar e não perder tanto fôlego. Bom, galera, a escalação, o Cuca começou com Thiago Volpe, Anderson Martins no lugar do Bruno Alves, Arboleda, que poderia não jogar, acabou se recuperando de última hora ontem no treinamento, e entrou hoje, jogou. Lado direito, Juan Fran, lado esquerdo, Reinaldo, Tietê, Lisieiro, Daniel Alves fazendo ali o meio, na ponta esquerda o Everton, na ponta direita o Antony, e lá na frente o Vitor Bueno, né, que começou ali praticamente de falso 9, né? O Cuca fez essa invenção, né? Muita gente não entendeu, eu particularmente não gostei. Prefiro o Vitor Bueno vindo de trás ou caindo pela ponta, acho que é mais produtivo. E acabou ficando preso ali na marcação de dois zagueiros, não tem força para subir, para cabecear, para fazer um pivô, enfim. E aí o São Paulo acabou ficando perdido, principalmente nessa jogada de centroavante que não tinha, né? Primeiro tempo, um jogo amarrado, né? Onde o São Paulo, no começo do jogo, tentou criar algumas situações ali. Teve logo uma chance aos 6, 7 minutos ali, né? Que parou no goleiro do Grêmio. E depois o Grêmio equilibrou as coisas, começou a ter mais posse de bola. Um time que toca bem a bola, apesar de ter tido a maioria hoje dos reservas, né? Um time bem treinado aí pelo Renato Gaúcho. Alguns jogadores que entram aí na reserva acabou jogando bem, e o Grêmio tem de forte isso a posse de bola, então isso atrapalhou um pouquinho o São Paulo com os desfalques, né? Então o São Paulo sentiu muita dificuldade, mas teve ali pelo menos uma finalização de fora da área ali do Tietê, né? Difícil, que o goleiro do Grêmio fez a defesa, e uma para fora. E o Grêmio teve uma única chance no primeiro tempo, numa falha ali da zaga do São Paulo. O Luan acabou ajeitando a bola ali pro Capixaba, ele acabou finalizando ali, o Volpe fez uma bela defesa. Então, o primeiro tempo, assim, não de grandes chances, mas também um jogo muito amarrado, de
de ambos os times, com muito erro de passe ali no meio de campo e pouca criatividade. Veio o segundo tempo, o São Paulo tentou iniciar a pressão novamente, mas com dificuldade, e aí o Grêmio foi um pouquinho melhor, superior no segundo tempo, né? Apostou em alguns contra-ataques, algumas jogadas, e acabou incomodando um pouquinho mais ali o Thiago Volpe, que precisou ali intervir 2 vezes ali, né? No chute de fora da área, depois numa outra jogada que o Grêmio tinha criado por ali, né? E as escapadas do Everton, que é o melhor jogador do Grêmio hoje, né? E que jogou, incomodou muito ali o lado direito do São Paulo e os zagueiros, né? Um jogador muito rápido, de muita habilidade e que não pode dar espaço, que ele costuma finalizar bem de fora da área. Pelo menos o São Paulo não deu essa chance para ele hoje, mas é um jogador que incomodou bastante ali, né? Mas os zagueiros ali do São Paulo não entregaram, deram conta do recado. E o São Paulo hoje, infelizmente, pecou mais uma vez nas jogadas, né? Não tem um jogador ali de criação. O Daniel Alves é extremamente marcado, né? Sofre muitas faltas e acaba também não conseguindo, fica muito sobrecarregado e não consegue criar as jogadas que o São Paulo precisa. Os pontas como o Everton e o Antony ali, mas fica na ponta da área, né? Pouco cria. O Antony ainda tenta alguma coisa, tenta finalizar, mas precisa melhorar nesse quesito, né? O que ele precisa melhorar, a finalização dele, que ele... E às vezes hoje a torcida perdeu a paciência com ele, né? Algumas jogadas, saiu, foi expulso ali depois de uma entrada dura ali no jogador do Grêmio, né? E vem sendo contestado, porque já há algum tempo já não vem fazendo bons jogos, né? Até tenta ali, um jogador tenta participar dentro desse time do São Paulo, que produz pouco, né? Tinha melhorado nessas últimas partidas aí que venceu, né? E deu esse salto na tabela. Mas aí acabou acontecendo isso dele não tá mais bem, né? E não conseguir mais jogar como que foi naquela fase lá, final do Paulista e o comecinho do Brasileiro, né? E aí, empate ruim pro São Paulo, 0-0, né? O São Paulo vai a 31 pontos, passou o Palmeiras, mas pode ser ultrapassado pelo próprio Palmeiras, que joga amanhã com o Flamengo, e pelo Corinthians, que pode, se vencendo o Atlético Mineiro também, pode igualar o mesmo número de pontos, mas, se eu não me engano, vai ter o saldo melhor, né? Caso de vitória. Porque ambos estão empatados com saldo de gol, mas se o Corinthians vencer, também se iguala o número de vitórias, mas se o Corinthians vencer, o saldo de gols do Corinthians fica melhor, então o São Paulo pode cair para a quinta posição, né? Fora o Atlético que joga também, caso o Atlético vence, né, o Corinthians, é jogo direto aí, jogo de 6 pontos, o Atlético também pode encostar ali. Enfim, então era uma chance que o São Paulo tinha, né? Porque o Grêmio estava com a maioria das reservas. Mas o São Paulo também, para se lembrar também que estava com muitos desfalques. Falar aí das entradas do Igor Vinícius, que entrou no lugar do Juan Fran, o Elinho, que entrou no lugar do Vitor Bueno, e o outro jogador que entrou no São Paulo entrou no lugar do Lisieiro. Agora eu não me recordo quem foi. O Igor Gomes entrou. Esses jogadores entraram, mas pouco produziram, não conseguiram. O Igor Gomes foi um pouquinho melhor, teve uma finalização ali que acabou no segundo tempo, acabou brigando o goleiro do Grêmio fazer uma bela defesa, né? E o Elinho muito mal, displicente, pegava a bola, perdia, tentava fazer uma jogada. A torcida hoje perdeu a paciência com ele, né? Teve vaias pro Vitor Bueno que saiu, né? A minha primeira impressão foi que eu acho que a torcida vaiou porque acho que ele não foi tão bem. Outras pessoas também falaram aí nas redes sociais que o Cuca errou em ter tirado o Vitor Bueno, poderia ter passado o Vitor Bueno para outro lado, ter tirado o Everton, que também não estava bem. Enfim, né, o Cuca poderia ter feito outras opções, né? Para mim o Cuca ter colocado o Vitor Bueno lá na frente não gostei, não foi bom. Né? Mas também não tinha opção, é complicado, né? Também o Cuca aí com muitos desfalques, né? Muitos jogadores aí que não estão presentes, né? E isso complica realmente o treinador de São Paulo, né? Agora o São Paulo enfrenta o Internacional sábado que vem, no Beira-Rio, jogo difícil fora de casa, né? O Internacional aí que está em meio de disputa da Copa do Brasil, né? Possivelmente aí passando nessa semana, pode ser que poupe, né, alguns jogadores, porque também vem numa maratona grande. E o São Paulo precisa somar os pontos, precisa ali continuar grudado ali nos líderes,
e brigar até o fim para ficar entre os primeiros aí, pelo menos beliscar uma vaga na Libertadores, que o título é difícil, né? Se o São Paulo tiver todos os jogadores, não tiver esse problema de departamento médico que vem acontecendo, um jogador se recupera, volta, o outro machuca, sai, e fica esse dilema, né? E é complicado. Então, se o São Paulo tiver o time todo completo, o Cuca sabendo montar direitinho, o São Paulo sim pode voltar a incomodar e pode ser que dispute até o final. Mas caso continuar dessa maneira, fica mais difícil e aí a gente tem que tentar e brigar pelo menos por uma vaga na Libertadores. Bom, falar do desempenho de cada um aí, o Volpi hoje novamente bem, não comprometeu ali, quando foi exigido foi muito bem. Dupla de zaga, não gosto do Anderson Martins, mas hoje não comprometeu. O Arboleda foi bem, para mim tem que ser a dupla de zaga ele e o Bruno Alves, para mim são os dois melhores. Na lateral direita, o Juanfran hoje pouco produziu, pouco chegou na frente. Também ali sofreu um pouquinho ali com o Everton do lado esquerdo, principalmente no primeiro tempo, no comecinho do segundo tempo ali. Lateral esquerdo, o Reinaldo, pouco apoiou, ficou mais na marcação lá atrás, ficou preso na marcação, desceu pouco. Tietê foi um pouquinho melhor, principalmente no primeiro tempo, né? Lisieiro mais ou menos, produziu pouco, foi regular hoje. Daniel Alves muito bem marcado ali, tentou alguma coisa, mas fica difícil, né? Os jogadores da frente não dão opção, não se apresenta, fica basicamente postado na sua posição, e aí fica difícil para o Daniel Alves. Não foi tão bem hoje também, um pouquinho apagado. E lá na frente o Everton, sempre de mesmo, não finaliza, não cria uma jogada, não faz uma jogada individual, infelizmente ele só corre para ajudar na marcação da lateral, vai e volta, pouco produz. Do lado direito o Antony ainda procura alguma coisa, mas está começando a ser contestado, né? Muita gente já acha que ele não deve ser titular, que na hora de tomar algumas decisões ele acaba tomando a decisão errada, e isso acaba prejudicando o São Paulo na hora de ter uma definição de jogada. Galera, deixa eu ligar a luz aqui porque tá ficando escuro. Só um minutinho. Trazer pra cá. Aparece um pouquinho no vídeo. Fica a luz aqui. Pronto, pra ficar mais claro, fica mais fácil pra gente conversar. Bom, então, e o Vitor Bueno, o Cuca deixou ele hoje aí como falso 9 ali, não foi bem, teve uma chance no segundo tempo onde ele poderia ter finalizado de primeira e acabou tentando dominar ali, bateu na canela, infelizmente perdeu a chance. E pouco produziu também, e o Cuca tentou ali mexer, mas eu acho que fez algumas opções ali que não foram boas. E aí o jogo foi justo, o resultado 0-0, né? As equipes não criaram tanto, mas é isso. Agora a gente tem que focar no Internacional, que é o penúltimo jogo antes do primeiro turno. Depois a gente vai ter o CSA para fechar o primeiro turno, então a gente precisa conquistar pontos aí nesses dois jogos para a gente continuar aí em cima na tabela e próximo ali dos líderes. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí comentário de vocês, se vocês acharam da partida. Deixa aquela curtida aí para fortalecer o canal e clique no sininho aí para vocês continuarem recebendo aí os próximos vídeos do canal, beleza? A gente volta aí durante a semana com alguma notícia, né? Possível volta aí de Pablo, de Pato, talvez Hernanes. Vamos ver aí como é que vai ser, beleza? A gente volta durante a semana ou então pós-jogo aí contra o Internacional na semana que vem, beleza? Valeu, galera, tamo junto. Valeu, tchau, tchau.